E aí, gurizada, beleza? Eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre coisas que um consultor de SAP ele não deve fazer, mas que é bom ele saber. É mais pro caso do vai que eu preciso, eu já sei. Então são algumas soluções de contorno um pouco obscuras. Se vocês googlarem esse conteúdo, vocês encontram coisas parecidas na internet. O que eu estou fazendo aqui é pegando essas soluções e botando elas num contexto de quando elas não devem ser usadas. Beleza? Bora pro vídeo. Então, uma das coisas que acontece e é bem comum é você vir aqui ao fazer uma alteração no ambiente de qualidade e ele diz client ou mandante não é modificável. E você só queria fazer aquele testezinho para saber se aquela flag vai funcionar ou não. Então, tem um jeito que você não deve usar para fazer isso. Se você tem acesso no debugger, você pode simplesmente dar um /h. Quando você clicar aqui no manter, você tem que adicionar um breakpoint, um ponto de parada. E quando você cria esse ponto de parada, você põe ele na mensagem. A mensagem de erro dizia TK430. Então botei aqui a ponto de parada 430. O sistema ele vai parar aqui na linha 306 desse programa, dizendo, e aqui ele vai fazer o issue, ele vai fazer o raise da mensagem com o erro. Então se você parar na linha 316 e pular esse statement usando o debugger, você libera a view para fazer alterações. Então, isso aqui é um exemplo para testar, por exemplo, no ambiente de sandbox, caso ele esteja fechado. Teoricamente, você consegue fazer uma alteração enquanto você não tem um ambiente aberto ainda para fazer a alteração. O que define se o ambiente está aberto ou não, você olha isso na transação SCC4, tem um campo lá que está marcado como nenhuma mudança permitida. Isso é o que bloqueia o client. A segunda dica que eu tenho é de marretada, na EC16. Então, vou entrar aqui nesse EC16, vou selecionar um conjunto de entradas aqui, eu não vou pegar todas as minhas notas, vou pegar só algumas. E eu tenho aqui as minhas notas. O que acontece? Bom, eu acho que isso aqui é a primeira parte que todo mundo conhece. Para eu dar uma marretada e alterar a tabela, eu seleciono a entrada, eu dou um /h, e o que o programa faz? Ele para nesse ponto aqui e eu tenho algumas opções. Se eu trocar o parâmetro code para edit, tem que ser maiúsculo, eu edito a entrada. Se eu mudo ele para INSR, eu posso criar uma entrada nova. Se eu mudo ele para delete, eu tenho a opção de deletar entradas. Então, essa é a parte acho que a maior parte dos consultores conhece. Agora, o que eu tenho de interessante nessa tela? Se eu quero deletar, por exemplo, essas 10 entradas, em teoria eu tenho que marcar as 10 entradas, depois disso eu tenho que simplesmente ir debugando uma por uma e deletar todas. Mas quando vocês olham o menu aqui em cima, eu tenho uma opção Delete All que não está habilitada. E se eu puder deletar todas? Então, tem uma opção. Eu marco aqui todas as entradas, selecionei todas. Eu vou dar um /h aqui nessa primeira tela e vou dar um display. Nesse momento, eu tenho um comando aqui que é o ANZ2. Esse comando vem da palavra anzeigen. Anzeigen é mostrar em alemão. Mas eu tenho um outro comando interessante aqui que é o del5. O del5 é o OK Code para deletar todas as entradas. Então, se eu troco o display por del5 e aperto F8, o sistema vem com um prompt aqui. Você quer deletar todas as entradas? Sim. Eu não vou deletar no meu ambiente aqui, mas é possível usar essa opção para deletar todas as entradas. Então, eu seleciono as entradas que eu quero que vão para o espaço e assim eu consigo deletar elas de uma maneira mais rápida via marretada. Essa é uma opção interessante. Da onde que veio isso? E aí o pessoal fala às vezes que a BAP não é... não precisa saber a BAP, não precisa saber nada técnico para ser consultor SAP. Não precisa, mas ajuda. Então, quando eu vou no menu, ele já traz aqui o programa e o guia status que estão sendo carregados. E por aqui,
Na barra de menu, eu vejo quais são os códigos de comandos, ok, codes disponíveis para aquela tela. Então, quando eu cliquei em Display, o sistema atribuiu o ANZ2. Quando eu mudei ele para DEL5, o sistema chamou a opção Delete All. Então, no vídeo anterior eu mostrei como é que fazia gambiarra via EC16 para dar uma retadinha ou dar umas deletadinhas de entrada. Agora tem uma mais avançada, EC16 de velho. 16N é a transação nova. Ela só tem nos sistemas que tem o SAP PPL, o pacote do RP. Essa transação aqui ela não vem junto com o NetWeaver, ela não é de Basis, ela está dentro do pacote de CO. Então tem que ser dentro de um RP. Se eu pegar um NetWeaver, por exemplo, só um GRC puro, que só tem o SAP Basis, ele não vai ter a transação. Na EC16N, eu tenho um comando que é famoso, que é o SAP Edit. Jogo aqui em cima na barra, SAP Edit, e o SAP Edit é o comando de editar entradas via EC16N. Eu botei um breakpoint aqui no código que chama ele para mostrar o que acontece. Então, quando eu digito esse comando SAP Edit, no sistema, eu estou no S4HANA aqui, ele tem algumas verificações, ele não está ativo por padrão. Tem uma tabela EC16N Edit que é usada para ativar esse comando. Então, o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, eu estou só pulando no debugger para que eu consiga executar o SAP Edit. Primeira coisa, se eu for aqui agora no SAP Edit, as entradas estão abertas, né, C16N, e eu consigo editar direto na tabela. E aí, por exemplo, aqui, eu tenho algumas verificações. Se eu tentar fazer alguma alteração aqui que não é permitida, ele vai me dar um erro dizendo que eu não... porque ele faz verificações no check key. Dizendo que eu não posso alterar porque não bate com o check key. Então, mesmo que eu esteja editando a tabela, não é 100% que ele deixa, porque ele tem check keys. Ele verifica se é uma entrada que eu estou botando num campo que tem domínio, é uma entrada válida. Mas eu tenho mais comandos aqui. Então, no mesmo ponto que eu botei o SAP Edit, eu vou mostrar agora para vocês, eu tenho mais um comando. Eu tenho um comando aqui que é o check key. Então, se eu digitar SAP no check, esse aqui é o nome do parâmetro, SAP no check, ele vai mudar o check key para X, true. E agora, com isso, eu consigo editar uma entrada e inserir uma chave inválida, porque ele não vai mais verificar contra o domínio. Então, se eu voltar aqui no STXJCD, digitar São Paulo 666, dar um Enter e salvar, ele vai permitir a alteração na tabela, mesmo aquela ali sendo uma chave inválida. Então, isso aqui tem que usar com muito cuidado, muita parcimônia. E a última curiosidade que eu tinha é uma curiosidade interessante. Outra coisa é que eu usei o SAP Edit, né? O SAP Edit tem que estar ativo no sistema. Se o SAP Edit não estiver ativo, eu tenho um outro jeito de ativar ele direto no debugger. Essa estrutura aqui, GD, é a estrutura que contém as variáveis que determinam qual é a ação que eu posso executar na próxima tela. Então, dentro da GD, se eu digitar GD Edit e GD SAP Edit, não, SAP Edit, esses dois parâmetros são o que são ativados pelo SAP Edit. Então, assim, se eu simplesmente flegar os dois para X, eu não preciso nem digitar o SAP Edit lá em cima, ele já vai abrir a transação na tela seguinte com as entradas em modo de edição. Uma outra curiosidade desse C16N é que eu tenho duas tabelas que mostram os dados do que foi editado. Então, se eu procurar aqui pelo meu usuário e pela data de hoje, eu vou ver que vai ter entradas editadas por mim. E se eu procurar aí por esse ID, eu também consigo ver qual foi o conteúdo do que foi editado. Então, tem vários vídeos, aqui mostra mais ou menos o conteúdo. Tem vários vídeos mostrando como é que edita, mas eles normalmente não mostram que também fica logs aqui, então é uma coisa que não dá para fazer sempre. É um procedimento para ser usado no ambiente sandbox, para fazer o teste.